Paz do Senhor, povo de Deus. Tudo bem com os irmãos? Iremos dar início à nossa live, a primeira live do mês de julho, com o tema Homem Caído. É um ótimo tema, inclusive, para grande propósito das nossas pregações, né? Vamos aqui aguardando os nossos convidados. O professor Diógenes, evangelista Diógenes, será o nosso preletor da noite. Irá colaborar conosco aqui essa noite. Para nós é motivo de muita honra tê-los todos aqui conosco. Vamos aguardando. O tema da nossa live vem do texto do livro de Paulo aos Romanos, capítulo 23, versículo 23. Paz do Senhor, Márcia, seja bem-vinda. Shelley Mendes, bem-vinda. Grupo Pregador Qualificado, seja bem-vindos. Michele, seja bem-vinda. A Bariana, seja bem-vinda. Lustosa Freitas, bem-vindos. Sejam todos muito bem-vindos, queridos. À medida que a turma vai entrando aqui, o Diógenes se conecta, a gente dará início à abordagem desse tema, né? O homem caído. É um tema que nós, os evangélicos, conhecemos, né? Esse foi o motivo pelo qual Jesus nos resgatou, porque estávamos caídos, né? Mas nem todo mundo que acessa as nossas lives são cristãos, né? Reconhece Cristo Jesus como Senhor e Salvador. E também é bom para a gente poder reavivar, fortalecer esse fundamento, né? Muito bom, Márcia. Liguei agora há pouco para o Diógenes para saber se tudo estaria pronto. Ó, e ele é pontual. Ele aqui, ó. Zilmar entrou, seja bem-vindo. Diógenes. Vamos conectar. Paz, Senhor Diógenes. A paz do Senhor, tudo bem? Tudo bem por aí? Tudo bem, graças a Deus. E aí, tudo bem? Tudo bem. Pontualíssimo aí, essa turma aí tem um pessoal aí que é pontual, viu? Eduardo, seja bem-vindo. Seja bem-vindo a todos. Tema muito pertinente, né, Wagner? O Freitas está aí, ó, Lustosa. O professor de hoje é top demais. Maria Helena, seja bem-vinda, minha irmã. Jorge, como já são 8 horas em ponto, quer esperar uns minutinhos para a turma ir se chegando, ou você quer dar o pontapé, até porque a gente tem uma carga máxima aqui de 60 minutos, né? Não, pode ficar no seu critério. Pode ficar no seu critério. O que você achar melhor, a gente faz. Não, muito bem. Eu acredito que já dá para a gente ir iniciando, e à medida que as pessoas forem entrando aí, eles vão pegando aí a sua explanação do começo, né? A gente tem que... A gente aprende com Cristo também a ser pontual, né? Ter critério com uma hora. A gente sabe que hoje é sábado, algumas pessoas trabalham, né? Nem todo mundo que não está entrando é porque
se esqueceu não, porque às vezes não pôde mesmo, mas prestigiando aqueles que já estão aqui, Diógenes, essa turma pontualíssima. Eu vou te passar a palavra já, te agradecendo mais uma vez, Diógenes, pelo investimento, pela cooperação e colaboração com essa turma nossa aí do curso de Teologia de Bicamp, todos os nossos amigos e irmãos em Cristo Jesus, e trazendo aqui o tema, né? Livro de Paulo aos Romanos, capítulo 23, versículo 23. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Eu tenho aqui um dicionário, Diógenes, que ele traz aqui o resumo de algumas palavras que às vezes a gente deixa passar batido alguma coisa, mas destituído quer dizer colocado à parte, abandonar ou abandonado, cessar, suprimido. Então, são algumas características, né, da palavra destituídos. A palavra está contigo, Diógenes. É um prazer. Prazer é meu, quero agradecer, né, todos você por me convidar, me dar essa honra de estar participando. Quero agradecer primeiro você por isso, a todos, né, os alunos do Bicamp, as pessoas tentando, a minha esposa que está aqui, entrou, a irmã Ítala veio aqui, a irmã Suzana, que eu lancei vários pedidos aqui, já entrou também, a irmã Suzana, muito obrigado a minha esposa que está aqui junto também, nos prestigiando. A você, Wagner, né, que me deu essa honra para participar, né, para nós falarmos aqui desse assunto tão importante. E agradecer a Suzy, né, a irmã Suzy, irmã Ítala, eu acho que eu já falei, irmã Suzana, né, que todos aqui sejam muito bem-vindos, né, para que nós venhamos falar desse assunto tão importante. Você falou de destituídos, né? Você pegou um texto muito importante aí, fala que todos pecaram. Primeiro, essa palavra, todos pecaram. Nós estávamos em Adão. Nós não estávamos com Adão. Nós estávamos em Adão, porque ele é o cabeça. Então, todos estavam nele. Quando Adão pecou, a raça humana ficou contaminada. Por isso que Davi fala lá no Salmo 139, em pecado fui formado. Não é que os pais dele cometeram um pecado. É porque nós já somos gerados, porque nós já somos pecadores. Já nascemos com o estigma do pecado. Então, todos pecaram destituídos. Se o pecado é o que ofende a Deus, consequentemente ele nos destitui, ou seja, ele nos afasta de Deus, nos põe longe de Deus, nos põe uma barreira entre nós e Deus. Ou seja, foi uma inimizade. Na verdade, o pecado é uma inimizade entre nós e Deus. Por isso que a Bíblia fala que nós éramos inimigos de Deus. Então é isso que o pecado faz, foi uma inimizade. O homem estava inimigo de Deus. A primeira questão de Adão, quando ele pecou, no Éden, foi acusar a Deus. Muitas pessoas até acham que ele acusou Eva, mas ele não acusou Eva. Ele acusou, na verdade, a Deus. Ele fala, a mulher que tu me destes. Então, na verdade, ele joga a responsabilidade para Deus. Né? O pecado faz isso. Ele esconde de Deus, ele tenta se afastar de Deus. Aquele homem que tinha comunhão agora ele está escondendo de Deus e acusando a Deus. O pecado é isso. Que ela ofende tanto a Deus que ela acusa a Deus na sua santidade. Por isso que quanto mais nós chegamos perto de Deus, na verdade nós nos sentimos mais indignos. Não que nós ficamos mais indignos, mas nós nos sentimos mais indignos. É o que aconteceu com Isaías, lá no capítulo 6. Quando ele viu a glória de Deus, ele falou, ai de mim, que vou perecendo. Ele sentiu a sua indignidade diante da santidade de Deus. E viu, e exatamente, quando nós falamos do pecado, da queda, o único atributo de Deus que é repetido 3 vezes na Bíblia é a santidade. Nenhum outro lugar vai falar que Deus, por exemplo, é onisciente, onisciente, onisciente. Não fala que Deus é onipotente, onipotente, onipotente. Nem que Deus é onipresente, onipresente, onipresente. A Bíblia não fala, mas a Bíblia fala que Deus é santo, santo, santo. Fala isso no capítulo 6, versículo 3 de Isaías, e fala isso no capítulo 4, versículo 8 de Apocalipse. Dando ênfase a a santidade expressa, máxima de Deus. Em contrapartida, o homem é pecador. Ele pecou, ele ofendeu, ele se torna inimigo de Deus.
E por isso que todos pecaram, e a tendência nossa de ainda, quando andamos no pecado, é distanciar de Deus, é afastar dele. Muito bem. Obviamente que o principal assunto da nossa live é falar, né, do poder salvífico de Cristo Jesus. Mas para chegar até lá, a gente tem que reconhecer e entender o nosso estado pecador, porque é muito comum, Diógenes, a gente conversar com as pessoas, principalmente aquelas que nunca pisaram numa igreja, independente se ela é evangélica, se ela é católica. Ah, nunca roubei, nunca matei, sou pagador dos meus impostos, meus tributos, tenho honrado meu pai e minha mãe, né? Tenho tentado seguir ali as regras da sociedade, né? Achando ele que apenas isso, né? Apenas isso é suficiente para ele estar no mesmo nível de relacionamento com Deus ainda, né? A gente vê no Antigo Testamento Deus se relacionando com poucos homens, né? Somente sobre a lei, a gente vê Abraão, a gente vê Moisés, a gente vê o profeta Samuel, e todo o povo destituído de Deus, né? Fora do relacionamento de Deus. Agora, ainda em Romanos 3:10, deixa eu abrir aqui minha Bíblia, ainda fala assim, ó, para completar isso, ó. Como está escrito, não há nenhum justo. Não, nenhum. Lembrando que a versão da minha Bíblia, estou aqui usando a King James, né? De repente, alguns irmãos estão com outra versão. Mas não vai fugir muito isso. Ou seja, não há um justo. Nenhum justo. Então, você vê... Só para te devolver, você vê que o prazer que Deus tinha do Éden, do zelo de toda a criação, de nos dar tudo aquilo, né? Hoje nós não teríamos morte, hoje nós não teríamos dor, não teríamos fome, não teríamos pragas sobre a terra, se estivéssemos fiel à determinação de Deus com relação àquela fruta, né? Exatamente. O pecado, ele descaracteriza o homem, né? Ele deforma o homem. Ele tirou o que ele fez? Ele tirou a imagem de Deus do homem, aquela imagem que o homem tinha, que ele era santo, ele era o ser sem pecado, bom, aquele estado de total inocência, do qual nós vamos falar que ele estava ali na dispensação da inocência, né, de desfrutando de todas as maravilhas de Deus, e a terra não tinha nenhum tipo de pecado, ele vivia em harmonia com os animais, não tinha essa cadeia alimentar dos animais, né, um precisava matar o outro para se alimentar. Tudo isso derivou do pecado. O pecado ele não afetou apenas o homem, mas ele afetou a terra, ou seja, o globo, ele afetou os céus. Tanto é que Deus vai ter de fazer nova terra e novos céus, porque tudo foi afetado pelo pecado. Por isso que Deus falou lá no Éden, falou para Adão, maldita será a terra por causa de ti, Adão. Hoje nós vemos aqui, nós estamos na realidade do coronavírus, e o que é o coronavírus? É essa realidade, essa maldição do pecado. Todos os males que nós sofremos, tudo que nós temos hoje de malefícios, de morte, de tragédias, de dor, de sofrimento, foi por causa da desobediência a Deus. Porque nós, quando escolhemos o pecado, nós saímos da imagem de Deus e vestimos a imagem do inimigo de Deus, né, da inimizade contra Deus, que é o pecado. E você falando sobre essa descaracterização, que o homem fala assim, eu pago meus impostos, eu sou um homem justo. O jovem rico falou isso para Jesus. O jovem rico, ele foi na pessoa certa, ele teve desejo de encontrar a pessoa certa, ele desejou isso, ele foi aonde Jesus estava, ele teve o privilégio que muitos não tiveram de conversar frente a frente com Jesus, e Jesus falou, além de tudo isso que ele já fazia, Jesus deu práticas religiosas e todas elas ele cumpria, e ainda falou para Jesus, faço isso desde a minha infância, da minha tenridade. E Jesus falou, te falta uma coisa só uma. O coração dele era preso exatamente numa única coisa. Certo? A única coisa do que Jesus falou que ele faltava
era o que exatamente entristeceu. Ele é o único personagem que representa o homem pecador, esse homem que quer ser justo, você falou, que chega diante de Jesus e sai triste. Todos os personagens de Jesus que conversam com Jesus para ter uma resposta de Jesus nesse sentido, ele saiu triste. Ele é o protótipo do homem que quer se auto-justificar. Porque ele fazia tudo, parecia direito, mas não adiantava. Por quê? Porque a nossa justiça, conforme está lá em Isaías 64, versículo 6, é como um trapo de imundície diante de Deus. A minha justiça, por melhor que ela seja, ela não passa de uma imundícia. Por quê? Porque eu peco nos pensamentos, eu peco em palavras, eu peco contra o meu irmão. Às vezes eu sou honesto de um lado, mas eu pratico outras coisas. Eu não mato, não roubo, mas eu faço outras coisas. Eu pratico outros males, eu tenho outros males na minha mente. Ou seja, o pecado que eu cometo, ele é suficiente para me condenar. E existe uma ilustração muito boa sobre isso, para você ver assim, a gravidade do pecado. Dá uma ilustração aqui. Você pega, digamos que você, nós que estamos participando aqui, sai com a sua família e volta para casa e todo mundo está com fome e você vai fazer um omelete para a família toda. E você pega 2 ovos, 10 ovos, e você começa a quebrar um após o outro. E você quebra os 9 ovos, estão perfeitos para fazer o omelete. Quando você quebra o último ovo, ele está podre. E ele derrama lá no meio. O quanto você perdeu? Tudo, né? Tudo. O pecado ele é isso. Por menor que pareça que ele seja, ele contamina tudo. Por mais insignificante que ele seja, é só o sacrifício de Jesus que pode nos limpar, nos tirar. Muito bem. Nós temos um salmo aqui, Diógenes. Ele é até repetido, praticamente ele é repetido no Salmo 53, que é o Salmo 14. Fala assim, ó. Tolo, disse em seu coração, não há Deus. Eles são corruptos, fizeram obras abomináveis. Não há ninguém que faça o bem. Do céu o Senhor olhou para baixo sobre os filhos dos homens para ver se havia alguns que entendesse e buscassem a Deus. Todos desviaram-se e juntos se tornaram imundos. Não há ninguém que faça o bem, não há nenhum. Todos os trabalhadores têm conhecimento da iniquidade. Devoram o meu povo como quem devora o pão e não invoca ao Senhor. O verso de número 5. Ali estavam eles em grande temor, porque Deus estava na geração dos justos. Vos envergonhastes o conselho dos pobres, porque o Senhor é o seu refúgio. Então aqui fala do estado caído do homem, né? E no Salmo de número 53 também repete praticamente na íntegra esse mesmo Salmo de número 14, né? O homem, né, o pecado do homem, ele desfigura o homem, como eu falo, e ele afasta o homem e ele traz consigo a maldição. A maldição é do pecado, não é Deus que amaldiçoa o homem, é o pecado que amaldiçoa o homem. Por isso que a Bíblia fala que maldito todo aquele que for levado no madeiro, que Jesus levou sobre si as nossas maldições. O primeiro Adão, ele peca. Por que a Bíblia fala do primeiro Adão e do segundo Adão? É aquele que é a cabeça, né, que é o cabeça da descendência. O primeiro cabeça da descendência que nós tivemos, ele falhou. E olha que ele peca no jardim do Éden. A palavra Éden significa delícias. No jardim das delícias. Daquilo que tudo que Deus tinha sem pecado, sem nada, não tinha contaminação. E ele se deixa levar. Jesus, ele estava no jardim do Getsemane, lugar para ser esmagado. No meio do sofrimento, no meio da acusação de morte, no meio da condenação, sabia que ia ser condenado, sabia que ia ser julgado e morto. No meio daquilo tudo, onde ninguém, nem os discípulos vigiaram um momento com ele. Ele disse para Deus. Ele fala, seja feita a tua vontade. Ou seja, nós vamos ver então que ele, então é a cabeça dessa nova geração que vai, essa nova que nasce em Cristo. Então, somente através de Cristo o homem pode deixar esse desfigurar do pecado
Porque é lançado em Cristo, e uma vez que é lançado em Cristo, ele é desfeito. Né? Porque o sacrifício de Jesus é maior que o pecado. O pecado mais hediondo que nós podemos ter, em Cristo, o sacrifício dele é maior. Mas sem Cristo, o menor pecado, ele é suficiente para condenar o homem eternamente ao inferno. A grande pecado. Não, é o que você disse, né? Se estivermos em Cristo, estamos salvos da condenação do pecado, né? Mas fora de Cristo, o menor pecado vai te levar à mesma condenação, né? Exatamente. Deus é tão cuidadoso, a gente vê no Éden que Deus, chateado pela atitude de Adão, ele fala que Adão irá se sustentar pelo suor do seu rosto, ou seja, como se Deus dissesse o seguinte: eu queria botar o alimento na sua mesa, né? O Jardim das Delícias tem tudo, você não precisa plantar nada, eu vou te dar tudo. Para a esposa, para Eva, ele disse que ela vai ter filho e vai sentir a dor, né? Então ele pega cada personagem do Éden, né? Os 3 personagens, que Adão, Eva e a própria cobra, e sobra para a cobra também, né? Ele fala que do ventre dessa mulher nascerá o Salvador, que irá destruir a própria cobra, né? Então você vê que a insatisfação de Deus era tão grande, e aí ele registra pela insatisfação o zelo que ele tem para conosco, né? O zelo que ele tinha no primeiro projeto e passa até agora nessa conexão. E Deus, os planos de Deus, né? Ele fez de tudo para que o povo fosse reconectado com ele, rasgar o véu, e o homem tivesse uma segunda oportunidade, né? Satanás não teve a segunda oportunidade. Hoje nós estamos tendo várias e várias e várias em Cristo Jesus, né? A Bíblia ela é muito clara em dizer que os anjos, ou os seres celestiais, eles foram feitos maior do que o homem. Isso fala lá em Hebreus, eles foram feitos maior. Então, por ele ser maior e ter uma capacidade maior, quanto Deus os fez, por isso Deus não os perdoou, mas os condenou. Porque a capacidade, a maneira que Deus fez muito além. Então, para esses seres celestes, Deus não deu oportunidade. Já para o homem que foi feito matéria, que foi a imagem e semelhança de Deus, Deus teve misericórdia. Aí nós vamos lá em Romanos, no capítulo 9, onde Deus é muito claro: terei misericórdia de quem? Porque ninguém merecia misericórdia de Deus, nem anjo, nem homem. O homem também não merecia a misericórdia de Deus. Por isso que é a graça, que é favor imerecido. Mas Deus, por sua generosidade, ele oferece a salvação ao homem através de Cristo Jesus. E ele mesmo vaticina a primeira profecia ali, que fala que da semente da mulher vai nascer um que vai pisar na cabeça da serpente, a serpente que é a representação de Satanás. No livro do Apocalipse vai falar que a antiga serpente, né, foi destruída, chamado diabo, antiga porque começou lá no Éden. Mas o pecado do homem não é por causa de Satanás. A culpa, por isso, muitas pessoas pecam e tentam esconder os seus pecados, falam assim: não, Satanás me tentou, eu fui iludido por Satanás, não, eu fiz isso, aquilo, porque não. Hora nenhuma. Por exemplo, Davi, quando ele matou Urias e adulterou com Betseba, ele falou: pequei. Eu pequei contra o Senhor. Ele reconheceu. Tanto Isaías, quando ele vê a glória de Deus, ele fala: ai de mim, que vou perecendo. Então, o homem, ele é responsável pelos seus pecados. O diabo, a Bíblia diz que ele é tentador, mas ele não é formulador do pecado do homem. Ele pode nos tentar, ele pode nos oferecer, o aceitar é seu. Tanto é que foi o que Deus falou para Caim, né? Cabe você, o pecado está à porta, cabe você dominá-lo. Se você tiver essa consciência, a responsabilidade é sua. Nós chamamos de responsabilidade humana. Deus vai ali com a sua soberania, mas a soberania de Deus, ele não anula a responsabilidade do homem. O pecado, tanto é que cada um vai dar conta de si diante de Deus. Inclusive os próprios demônios. O próprio Satanás. Cada um vai dar conta de si.
Porque todos é responsável pelo seu pecado. Ninguém peca porque Satanás fez ele pecar. Peca porque somos pecadores e porque nós deixamos a nossa tendenciosidade maligna, porque nossa tendência também é maligna de afastar de Deus, falar mais alto do que nós voltarmos para Deus. E para voltar para Deus, nós sabemos que nós dependemos inteiramente de Jesus. Uma vez que Ele nos dá a capacidade de falar sim para Ele. Ou não. Diógenes, e a gente concilia esse tema do homem caído, né? Ao tema não tem como fugir do assunto do isolamento social. E o isolamento social, ele faz com que os grandes movimentos das igrejas fiquem de lado, porque as igrejas, infelizmente, estão fechadas, né? Muitas pessoas passam a ter dúvida da sua fé e se enfraquece da fé, porque a palavra fala que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então, quando a gente afasta de uma leitura bíblica diária, a gente abandona o nosso devocional, abandona as orações, consequentemente, só existe o caminho, né? É o pecado nos tragar, a gente se sentir fraco, desfalecido e não ter forças. Então, a gente precisa, aproveitando esse espaço, a gente precisa reiterar a importância das orações, do nosso devocional, da leitura diária, para fortalecer a nossa fé, né? E é isso. Em cima disso, Diógenes, nós temos um movimento, nós temos um grande número de pessoas, não fugindo do tema, mas que nós tivemos aí um mês, 40 dias, quase 50 dias com as igrejas abertas, um dia por semana em Goiânia, em Aparecida 2 dias por semana, mas a gente via, de modo geral, as igrejas com volume pequeno de gente. É desesperador porque, eu não estou dizendo aqui da quantidade, até porque a gente não pode medir igreja por quantidade, né? Mas é desesperador porque aquele irmão que você vê no culto, você passa a não ver. Ele faleceu? Não. Ele está doente? Não. E essas coisas vão minando o crente, e a gente vê que o pecado passa a ter uma eficácia sobre a vida desse cristão, né? E eu devolvo para você a palavra, dizendo aqui a todos os nossos irmãos e amigos, podem fazer uma pergunta, fiquem à vontade. Muitos já entraram depois que a gente começou, Diógenes. Mas sobre o tema, eu queria que você continuasse abordando a remissão dos nossos pecados por Cristo Jesus. Quer dizer, precisamos estar em Cristo Jesus. É a única saída, Cristo Jesus? Sim. A Bíblia é muito clara, fala que só tem um meio. Jesus falou, eu sou o caminho, né? Ele usou o artigo definido, não um artigo indefinido, um caminho. Mas ele falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém, olha bem a expressão que Jesus usa, ninguém vem ao Pai. Ele não falou ninguém vai ao Pai. Porque se ele fala vai, ele estava mostrando outro caminho. Mas ele, como ele se denomina o caminho, ele falou, ninguém vem ao Pai, senão por mim. Eu só posso chegar a Deus se eu caminhar em Jesus. Por isso que quando a mulher samaritana ela pergunta para Jesus o lugar que se deve adorar, Jesus mostra para ela que o lugar, que a única maneira de eu adorar a Deus é nele. Jesus mostra que é em Cristo. E Jesus fala, olha, não é, vai chegar, a hora é, e agora chegou, Jesus fala, ou seja, Jesus estava lá com ela, agora e chegou, e nem Jerusalém, e também aqui no Monte Jerusalém. Mas Deus está à procura por verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Como que adora a Deus em espírito e em verdade? Em Cristo. Eu só posso adorar a Deus em espírito e em verdade em Jesus. Porque Jesus é a verdade. E a palavra que ele diz em João 6,63 é espírito e vida. Então é o que ele falou. Espírito e verdade. Em Cristo, eu consigo adorar a Deus, eu ando com Deus. Mas fora de Cristo, o homem está perdido. Pegando esse trecho de condenação e salvação, Wagner, eu quero falar que lá em Juízes, no capítulo 19, dos versículos 16 a 26, vai nos relatar a história do levita
e pega uma mulher de Judá e está levando ele para sua casa, nas montanhas de Efraim. Ele passa por Jebus, que mais tarde seria Jerusalém. Ele passa por uma região dos filisteus. Ele não quer ficar lá porque tem medo e vai com a região de Gibeá, que é dos benjamitas, né, da tribo de Benjamim, ou seja, uma tribo de Israel. Ele julga que ali ele estava seguro. Um velho vindo também do lado de Efraim falou: olha, não fique aqui na praça. Ele estava acampado na praça, vamos para minha casa. Ao entrar na casa, vários homens de Gibeá, ou seja, benjamitas, homens de Israel, chegam e pedem para que ele seja mandado aquele homem para fora, para que eles abusem sexualmente do homem. Eram pessoas com práticas absurdas, né? Além de práticas homossexuais, práticas assim terríveis. E aquele homem que deveria proteger sua esposa, como a Bíblia diz, ele deixa sua esposa preparada lá fora, o levita. O senhor lá, que a Bíblia fala de velho, o ancião, ele ainda oferece até as suas filhas. Aquele pai que deveria proteger a casa, proteger tudo, ele oferece coisas que nós vamos ver muito semelhante ao que aconteceu lá em Sodoma e Gomorra. Quando Deus manda destruir todas aquelas nações, a gente acha que Deus era demais, né? Quando o povo vai entrar em Canaã, Deus manda eliminar tudo. E como eles destruíram, agora aquelas práticas, aqueles crimes, aqueles pecados influenciaram ele. Era o que Deus estava fazendo para livrá-los. Parece que Deus estava muito duro, parece que Deus estava muito rígido, mas como nós desobedecemos a Deus, os resultados vêm, ou mais cedo ou mais tarde. Nós vamos ver que homens de Gibeá, eles com medo de ficar numa região dos filisteus, foi ficar na região de Israel. A prática do povo de Israel era pior do que os ímpios. Era pior. Ao ponto que a mulher foi morta, foi estrupada a noite toda, morreu, e ele espartejou ela e mandou para todas as tribos de Israel. Jornais circulavam na época, e ele manda os recados através das partes daquela mulher, ou seja, ele cometeu um crime de deixar a mulher, comete outra coisa bárbara, todas as tribos juntam para destruir a tribo de Benjamim. Ou seja, nós vemos, o que deu isso? Quando a gente vai no último versículo do capítulo 21, versículo 25 de Juízes, cada um fazia o que bem entendia. No Salmo 81, Wagner, no versículo 11 e o 12, se alguém quiser acompanhar aqui, eu vou ler aqui. Fala bem o seguinte: a minha versão é a NAA, viu? A Nova Almeida atualizada. Fala assim: mas o meu povo não escutou a minha voz. Israel não quis saber de mim. Assim deixei que andasse na teimosia do seu coração e seguisse as suas próprias inclinações. A pior coisa que Deus pode fazer é quando Ele nos entrega a nossa própria vontade, a nossa própria teimosia. Aí mostra tragédia, né? a parte do pecado do homem. Por isso que Jeremias fala: enganoso é o coração do homem. Quem poderá conhecer? Quando Deus nos entrega as nossas próprias paixões, nós fazemos coisas que nós não acreditamos que fazíamos. Nós não éramos capazes de fazer. Longe de Deus, o homem ele é perverso. Deus mostra isso claramente para Moisés lá na sarça. Quando ele pergunta para Moisés: o que você tem na mão, Moisés? Ele fala: uma vara, um cajado. Fala: joga no chão. Quando joga no chão, ela se transforma em uma serpente venenosa. E começa a correr atrás de Moisés. Deus manda Moisés pegar ela pela cauda. Moisés pega ela pela cauda. O que Deus quis dizer isso? Fora das minhas mãos, a única coisa que você pode destilar é veneno e morte. Nas minhas mãos, aquilo era símbolo de autoridade e de poder. Então nós vamos ver quando o homem sai da presença de Deus, a única coisa que resta para ele é a perversidade, o pecado e, consequentemente, o juízo de Deus. Quando nós falamos, aí você falando agora da salvação, nós falamos assim: nós somos salvos. Nós somos salvos. O crente é salvo, o cristão é salvo. Aquele que está em Jesus é salvo. Talvez alguém já perguntou: salvo de quê? De que mesmo de nós quem? somos salvos? Ou de quem? Né? Primeiro,
Primeira coisa, nós somos salvos da ira de Deus. Jesus nos salva da ira de Deus, que é sobre o pecado. Ele nos salva de nós mesmos, da nossa perversidade, da nossa inclinação, que ofende Deus e somos merecedores do juízo de Deus. Por isso que a graça é favor imerecido. Não merecido, mas mesmo sendo inimigos de Deus, mesmo com a nossa inclinação toda distanciada, que ofendemos a Deus, Ele nos amou primeiro. Por isso que salvação nunca depende do homem. Sempre depende de Deus. Por isso que o véu rasgou, foi de alto a baixo, veio de Deus para o homem. Jamais pode partir do homem para Deus. Porque o homem, na sua inclinação, ele só quer o pecado. Ele só quer o mal. Mesmo nós cristãos, nós pecamos e ofendemos a Deus diariamente. Imagina com a nossa própria inclinação mandando na nossa vida. Então, é por isso que nós vamos ver que só em Cristo. O homem só pode ser livre do pecado em Jesus. É a única forma de o homem escapar. Não existe religião, não existe pastor, não adianta ninguém orar, pôr a mão na cabeça, orar, fazer campanha, se a pessoa não se decidir a Cristo. Só pode ser salvo por Jesus. Não existe nenhum líder religioso, nem um guia, nem um médium, nem um pastor, nem um padre, sabe? Nem um rabino, nem um muçulmano, por melhor que não existe ninguém, nenhuma religião no mundo que pode transformar esse homem. Esse homem vai continuar corrupto e se corrompendo. Ele só pode ser transformado por Jesus. Foi o que Jesus falou para Nicodemos. Se você não nascer da água e do Espírito, quem pode fazer isso? Só Jesus. Só o Espírito Santo. Se você não nascer da água e do Espírito, Jesus falou, você não pode ver, nem ver o reino de Deus, quanto mais entrar. E assim, as pessoas têm eles têm uma dúvida e acham que Cristo está preso à igreja evangélica. Não. Nós precisamos estar em Cristo. Obviamente que a igreja que você vai buscar, o tempo que você vai buscar, tem que estar fundamentado em Cristo. Cristo tem que ser o alvo. Ele tem que ter o centro de tudo, né? Os nossos cultos começam em adoração a Deus, né? Em serviço a Cristo. Aí tem início, meio e fim. E o foco é Cristo, né? Aqui em Isaías, no livro de Isaías, capítulo 53, até que você sabe essa passagem de cor, Jorge, mas eu vou ler aqui um trecho. Fala assim, ó, versículo 1. Quem tem acreditado em nosso relato, e a quem é o braço do Senhor revelado, porque ele crescerá diante dele como renovo, e como uma raiz que sai de um chão seco. Ele não tem aparência nem beleza, o quanto nós viermos a vê-lo. Não haverá beleza para que nós devamos desejá-lo. Aí no versículo 4, certamente ele tem carregado nossas tristezas, levado as nossas dores. Contudo, nós o consideramos atingido, ferido de Deus e afligido. Porém, ele foi ferido por nossas transgressões. Ele foi esmagado por nossas iniquidades. O castigo de nossa paz estava sobre ele, e pelos açoites que o feriram, nós fomos curados, né? Aqui o profeta está falando do nosso Salvador que viria e do sofrimento que ele passaria pelos meus e pelos pecados de todos nós, né? Então, ele nasce do ventre de uma mulher, né? De Maria, mas não teve conjunção carnal, ou seja, ele não veio do pecado. Ele não era primogênito, ele era unigênito de Deus, né? Então, graças a Deus, ele não mediu esforços para nos dar uma nova oportunidade, uma nova chance, né? Vamos ver aqui, Diógenes, entrou muita gente, deixa eu ver a hora aqui, para a gente não ir para os finalmente sem dar oportunidade. Então, aqui entrou a Lília, seja bem-vinda, Lília, o Silas, o Ítaro, a Rosa entrou também, Silas, Lília, Tiagão entrou aí, bem-vindo, povo, bem-vindo, Tiago, a Rose.
Silas, Lavínia. Lavínia, seja bem-vinda também. Diógenes, já indo para a conclusão, dado ao nosso tempo, queria que você falasse do poder, da majestade do nosso Salvador, nosso Senhor Jesus. Seja bem-vindo, Thalita. Thalita é uma criança, viu? Filha da irmã Nicola, está prestigiando. Seja muito bem-vinda, viu, Thalita? Muito feliz de estar aqui conosco. Eu e minha esposa estamos muito felizes, né, amor? Aí, a irmã Raíza também, minha aluna, entrou agora. Seja muito bem-vinda, irmã Raíza. Wagner, sobre o poder de Cristo, nós vamos ver como o sacrifício de Jesus, né, o sangue de Jesus, porque Deus, no seu poder e na sua justiça, ele não pode deixar o pecado impune, porque senão ele não é justo. Porque a Bíblia fala do amor de Deus e da justiça de Deus. Como que um Deus justo vai deixar o pecado impune? Aí ele já não é justo mais. Deus não podia deixar o pecado impune. Mas Deus tinha de mostrar para o homem a gravidade do pecado. E Deus começa a fazer isso quando ele manda homologar a lei. A lei, ela não justifica. A lei é santa, boa e perfeita, porque ela veio de Deus. Correto. Mas ninguém conseguiu cumpri-la. Por quê? Exatamente porque ela é santa, boa e perfeita e veio de Deus. Então a lei passa a julgar o homem. Aquela lei que era para o homem cumprir, ela passa a condenar o homem. Por isso que a Bíblia fala que pela lei tem conhecimento do pecado. A lei que era para, então, pôr o homem em comunhão com Deus, ela distancia mais o homem. Mas isso Deus já fez para apresentar Jesus. Para mostrar o quanto o pecado é miserável. O quanto o pecado, nós não conseguimos obedecer a Deus. Nós não conseguimos cumprir as ordens de Deus. Nós não conseguimos chegar na perfeição de Deus, pois a nossa tendência é ir pecando e degradando dia após dia. Aí vem, né, vamos ver, a imensurável, a maneira indizível que nós vamos ver o sacrifício de Jesus. E Deus amou o mundo, por isso que a Bíblia fala de tal maneira. Esse tal maneira que o apóstolo João usa é porque ele não achou vocabulário para descrever o amor de Deus. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho, como você falou, unigênito. Aí Deus julga o meu, o seu, o pecado do passado, o pecado do presente, o pecado do futuro, Deus julga em Jesus. Deus derrama a sua ira em Jesus. Por isso que Deus abandona, vamos dizer assim, por isso que Jesus grita, Eli, Eli, lama sabachthani, Deus meu, por que me abandonastes? Né? Por quê? Irmã Renata, seja muito bem-vinda, irmã Renata. Entrou aqui. Então nós vamos ver como esse homem, como Jesus é abandonado por Deus, que ele fala que foi abandonado, por quê? Porque o julgamento de Deus, que é a pior coisa que um homem pode sentir, é o abandono de Deus, que é o inferno. A pior sofrimento do inferno é o abandono de Deus. É porque Deus, então, vira as costas. Foi o que Jesus suportou. E por que Deus abandona Jesus numa agrura tão grande? Num momento tão crucial? Para que eu e você fôssemos amparados. Jesus foi desamparado para que eu e você, todos nós, fôssemos amparados em Cristo Jesus. Deus derrama a sua ira completa em Jesus. E em Jesus nós temos a graça completa, perfeita. Aí Jesus não apenas nos salva, ele nos justifica. O que é nos justificar? Ele nos faz justos diante de Deus. Deus, ele não vê eu e você, e todos nós que estamos, e todos os cristãos verdadeiros, como pecadores. Deus não vê os nossos pecados, porque se Deus visse nossos pecados, era impossível ter comunhão com Ele. Mas Deus nos vê lavados e remidos pelo sangue de Jesus. Ele nos fez justos. Ele imputou a nós a sua justiça, que é diferente de imputar, tem uma grande diferença que alguém que vai fazer uma imputação, vai pôr, né, que é alguém que vai amputar, que é tirar. Que Jesus ele pega os nossos pecados, leva sobre si, Deus lança os nossos pecados e imputa a justiça de Cristo em nós. Nós somos, então, agora considerados e declarados justos diante de Deus. É uma declaração. Por isso que Paulo vai escrever que as cédulas que era contra nós, ou seja, que era grande, né?
cédula, fala ali que aquele livro grande que relatava todos os nossos pecados, começando do original, e todos aqueles foi cravado na cruz. Paulo, ele pega o que acontecia na questão judicial na época. Quando alguém estava devendo uma dívida muito grande, e que chegava alguém, compadecia daquela pessoa, ali no Império Romano, também no grego, e pagava aquela dívida, as dívidas daquela pessoa era chegada em praça pública, era posto num poste de madeira que tinha, e era pregado para todo mundo ver que estava pago. Então ele usa esse símbolo e falou que a nossa dívida foi cravada na cruz. Ou seja, nós não temos dívidas mais com Deus. Não temos inimizade. Para nós é o valor do sacrifício de Jesus. O quanto é valoroso, é imensurável, é indizível, é impagável o que Jesus fez por nós. E por isso que é indescritível, né? Não tem verbo para descrever como João não achou o amor de Deus. Sem nós merecermos, sendo condenados, pecamos em Adão, nascemos no pecado, a nossa tendência é afastar de Deus, mas mesmo assim ele nos amou de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O Tiago postou uma mensagem aqui, eu vou ler a mensagem do Tiago, Diógenes. Pastor Diógenes, quando ouço algumas afirmações de que hoje vivemos o tempo da graça, como se esse tempo nos isentasse da lei irrevogável de Deus. E tem aquela passagem que Jesus fala, eu não vim revogar a lei, eu vim cumpri-la. Ou seja, se estamos em Cristo, estamos cumprindo todas elas, né? Então essa é a ideia. Falando, o que nós temos é Cristo, nós não temos outra propriedade. Cristo é nossa propriedade, Diógenes. É algo que realmente nós temos, não é como a nossa poupança, que está lá no banco, guardada, mas eu posso aproveitar, o banco pode quebrar, alguém pode me roubar, não. Cristo ninguém nos tirará. Então nós temos Cristo, muitas vezes nós já chegamos a Deus, né? Infelizmente isso pode ter acontecido com muitos aqui, inclusive comigo. Chegamos a Deus pelo meio, não pelo fim. Como assim? Chegamos a Deus pelo meio, pelo que Deus possa nos fornecer. Deus pode me dar casa própria, Deus pode me dar carro, Deus pode resolver meus problemas, Deus pode me curar do câncer, E Deus cura, Deus dá casa própria, Deus cura de dor do pé, Deus cura de câncer, Deus cura de leucemia. Tudo isso Deus faz. Mas Deus é fim, né? Que a gente possa realmente valorizar o que realmente nós temos. Porque o que nós temos aqui na Terra é a nossa família. Esse é o bem sagrado que Deus nos deu. Mas Jesus é algo que é irrevogável, é algo que a gente não pode negociar nas nossas rodas, onde a gente convive, na faculdade, no trabalho. É uma bandeira que nós temos, não podemos abrir mão dela, né, Diógenes? Eu lembro aqui de Deus dando ordem, e aqui já devolvendo para você, dando ordem para Josué junto com o povo, né? O povo conquistou Jericó, o povo não botou a mão nos muros, Jericó caiu, o povo sempre na dependência de Deus. Aí Deus dá ordem ao povo para matar todos, não deixar nenhum ser vivente, mas é para trazer o olho e a prata do tesouro do Senhor. E aí vai para a segunda conquista em Ai, e aí Acã erra junto com seus filhos, rouba ali ouro e prata, e uma capa babilônica, enterra ali embaixo da sua tenda, né? E por aquela consequência, Josué manda alguns homens espiar Ai, e salvo engano, 6 homens, 10 homens morrem por causa de erro de um só, né? Mas, glória a Deus, porque temos Cristo Jesus a todo momento, né? Não é porque estamos em Cristo Jesus que a batalha não vai vir. Não é porque estamos em Cristo Jesus que não teremos dificuldade, que a doença não vai vir, a fome talvez não vai bater, mas nós temos a certeza que em Cristo Jesus teremos vida eterna, vida em abundância. Imagino eu aqui, Cristo olhando para Deus, e Cristo olhando para Deus e falando, valeu a pena, Senhor, o teu plano celestial de salvação naquela cruz. Olha os teus filhos entrando aí, os teus amados. E a gente entrando na presença de Deus e ceiando junto com o Pai. Imagine Jesus ceando conosco. Hoje nós temos aqui o simbolismo na ceia, e domingo agora tem a ceia para muitas nossas igrejas. Mas um dia nós cearemos
pessoalmente com o Pai. Muitas das nossas dúvidas serão tiradas, né? Nós, se temos alguma curiosidade que a Bíblia talvez não revele, nós podemos tirar ali na hora, trabalharemos para Deus todos os dias das nossas vidas, sem fim, né? Então, Cristo é a nossa propriedade sagrada, nós só temos Ele e nós não podemos abrir mão dele. Devolvo para você, agradecendo aqui a todos os nossos irmãos, amigos e colegas. Tiago, Tiago, explica para muitos ou traga clareza sobre graça, mas existe, lei existe. O Tiago está querendo que você faça um paralelo entre a lei e a graça. Se você tiver tempo já usando aí dos seus minutos, você tem aí, nós temos 14 minutos para encerrar. Você pode usar esse tempo todo aí para fazer suas considerações e fazer e trazer o seu esclarecimento quanto ao comentário do Tiagão aí. Então vamos lá. Primeiro, nós temos que definir, a Wagner fala aqui, que em 1 Pedro 2,9 vai falar que nós que somos propriedade de Deus. Que se Deus fosse a minha propriedade, só pelo nosso pecado, nós não somos disciplinados, logo nós deixaríamos. Mas ele fala, vós sois geração eleita, sacerdócio real, povo de propriedade exclusiva de Deus. Então nós somos, quando ele nos apropria, então se nós somos propriedade, ele não abre mão de nós. Não abre mão da nossa salvação, não abre mão da nossa redenção. Nós, muitas vezes, que abrimos mão, né? Nós vemos o próprio Davi, homem segundo o coração de Deus. Se fosse Deus propriedade dele, mas ele era propriedade de Deus. Ele era propriedade de Deus e Deus deu a redenção para ele, em Cristo também, né? Todos que foram. Agora, voltando aqui à pergunta sobre lei e graça. Primeiro, o que é a lei? O que é a graça? É porque muitas pessoas, quando fala de lei e graça, confunde usos e costumes das igrejas com lei. Então, quando eu vou falar isso, nós chamamos de legalismo das igrejas. O que é um legalismo? Quando uma igreja, uma denominação, ela quer impor uma obrigação para alguém. Mas, voltando antes de nós falar nisso, o que é a lei? A lei é dada por Deus. A lei foi dada por Moisés. Ela veio ali no Monte Sinai. Deus dá a lei para Moisés. Os primeiros 5 livros da Bíblia, que nós chamamos o Pentateuco, e os judeus chamam de Torá, a palavra Torá significa lei, né? Os livros que traz a lei de Deus. O que essa lei significa? Ou seja, ela mostra a moral de Deus, os requisitos de Deus e como o homem chega até a Deus através da lei. O homem falha. A lei só serviu para condenar ele. Porque ninguém conseguiu obedecer, nem mesmo Moisés, que Deus usou para descrever, para homologar a lei. Até ele falhou, pecou contra essa lei e ficou de fora. Por isso que aqui fala que todos pecaram. E com o texto leu, destituídos estão. Todos. O mais justo, né, a lei faz isso. A lei condena o melhor dos homens. A graça justifica o pior dos homens. Então, o que é a graça? A graça, ela chega, nos oferece aquilo que era impossível para nós. Era impossível cumprir a lei, então Jesus cumpre a lei. Jesus cumpriu. Por isso que ele é o verbo que fez Deus, ou seja, a palavra expressa de Deus. Por que Jesus é o verbo? A palavra de Deus, ou a expressão, porque foi o vaticínio desde o princípio. Antes da fundação do mundo, ele foi expresso. Né? Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada que foi feito se fez. Ele vem, nasce de uma virgem, cumpre toda a lei. Todas elas foram cumpridas em Jesus. Mas em Jesus, como ele não precisa de salvação, ele cumpriu a lei porque ele é perfeito, mas ele é o Salvador. E ele não precisava de um sangue alheio também, porque todos os sangues dos animais, como a terra era contaminada, por isso que a Bíblia fala que o sacrifício da lei, ela cobria o pecado. Mas com o tempo, então, descobri, por isso que aquele sacrifício tinha de ser diariamente e anualmente feito pelo sumo sacerdote, entrar no Santo dos Santos, fazer um sacrifício primeiro por si, né, oferecendo a si, tinha de entrar com todo aquele ritual, com campainhas e romãs, toda a estola sacerdotal, amarrado uma corda no pé, porque se ele entrasse em pecado ele morria e ninguém podia entrar lá dentro, né, tinha de sair puxado, ou seja, tinha um ritual todo, mas ele era um pecador.
Jesus veio santo, ele não precisa mais, agora Jesus veio, ele é a graça. Quero falar também que quando nós falamos a graça, o que é a graça? Jesus é a graça. Ele é a graça de Deus. Ele que nos veio, porque nós não merecíamos Jesus. E ele veio nos salvar sem nós merecermos. Então ele é a graça de Deus. Por isso que a Bíblia fala, pela graça sois salvos. Por meio da fé que veio dele também. Que a Bíblia fala que ele é o autor da fé. Efésios 2,8 vai falar, porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Então nós vamos ver que a graça, ela contrapõe a lei, por quê? Porque Jesus cumpre toda a lei perfeitamente. Todos os requisitos de Deus foi cumprido. Mas o requisito de Deus está o sacrifício. O sacrifício antigo cobria o pecado, mas ao tempo ele era descoberto. Por isso que João, quando ele vê Jesus chegando, ele não fala mais o cordeiro que cobre. Ele fala, eis o cordeiro que tira. Tira totalmente. Está tirado o meu pecado, o seu pecado, ele foi tirado. Ele não pode chegar diante de Deus mais, porque o sacrifício de Jesus é maior do que o pecado. A graça é maior do que o pecado. Por isso que a Bíblia vai falar que aonde abundou o pecado, superabundou a graça. É maior. Né? A graça é maior. O sacrifício de Jesus é maior. Ele cumpre, ele agrada a Deus, mas ele não precisa fazer sacrifício por si, ele faz por nós. Aí ele não pode oferecer um sangue alheio, porque o sangue alheio é contaminado. Então ele oferece o seu próprio sangue. Então ele é a oferta e o ofertante. Ele é o cordeiro, mas é o sumo sacerdote. Ele entra com o seu próprio sangue. O único sangue aceito diante de Deus para redimir os pecadores. É o de Jesus. Por isso que João não entendeu o amor de Deus. Homens que eram inimigos de Deus, e agora vem essa contraposição. Por isso que lei, não adianta eu obedecer requisitos, por exemplo, de igrejas. Você tem que fazer isso. Não, você tem que vestir a sua saia tem que pegar no meio da canela. Não pode ser nem mais baixo, nem mais alto. Esse legalismo é isso. A Bíblia vai condenar sensualidade. Aqui que é pecado. Você tem uma roupa que é sensual, que mostra o seu corpo, que mostra partes do seu corpo que não deveria ser mostrada, porque só pode, tudo que está na vitrine é para ser vendido. Se não é para ser vendido, não precisa estar na vitrine. Então, a Bíblia condena o pecado, mas a Bíblia não manda você andar por regras, porque a regra não te faz... A regra, ela mostra por fora. Os fariseus faziam isso muito bem. Eles eram muito bem apresentados por fora. O que Jesus chama eles? Sepulcros caiados. Por quê? Quando você vai no cemitério, nós pegamos agora a realidade do Brasil. Você já viu o que tem lá, aqueles sepulcros bonitos? Principalmente Jardim das Palmeiras. Você vai lá, bonito, tudo é belo. O que tem lá dentro? Morte, podridão, decomposição, ossos secos. É isso que Jesus falou que os fariseus eram. O sepulcro se apresentava por fora, mas a primeira transformação que a graça faz é interna. Ela transforma o coração do homem. Ela transforma a mente do homem. Ela dá um novo pensamento, uma nova maneira de se viver para esse homem. Por isso que a graça é diferente da lei. A lei condena, a graça justifica. A lei se tornou inimiga do homem. A graça se fez a nossa amiga. A lei, ela só serviu para mostrar que o homem mais pecador. A graça nos justificou diante de Deus. A lei foi dada com trovões e relâmpagos lá no Monte Sinai. A graça veio com cantos de glórias a Deus nas alturas e paz na terra aos homens. Jesus é a paz, nossa paz. Por isso que Isaías falou, um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, príncipe da paz. Que paz é essa? Paz com Deus. Porque nós estávamos inimigos de Deus, não tínhamos paz. E a única maneira de ter paz com Deus é através da graça. A lei nos fez mais inimigos de Deus, porque ela mostrou a minha deficiência. Ela mostrou a minha ineficácia. Ela mostrou o meu pecado. Ela escancara o meu pecado. E a minha insignificância diante de Deus. Ela mostra que a minha justiça não passa de um trapo de imundícia. A graça me justifica, me dá amor. A graça tira o meu pecado e me declara justo diante do Deus Santo. Agora eu posso chegar diante de Deus, não uma vez por ano, mas Ele me fez sacerdócio real. Propriedade de Deus. Chegar em todos os momentos e falar frente a frente com Deus. E Deus vai olhar para nós e nos ver justos, sem condenação. Por isso que a Bíblia fala, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Se Cristo vos libertar, verdadeiramente sereis livres, né? Então quem não está em Cristo está no estado de escravidão, né? Escravidão. Diógenes,
O Instagram já tá aqui na tela dizendo 13, 12 segundos para encerrar. Eu quero agradecer, Diógenes, o investimento, o tempo,